Fala pessoal, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo aqui do NE Soccer. Essa semana é uma semana especialíssima. A gente tem Real Madrid e Atlético de Madrid no Campeonato Espanhol. Clássico, logo depois eu estou gravando isso antes de Liverpool e Real Madrid, mas clássico que pega uma semana muito complicada para a equipe do Real Madrid, que joga contra o Liverpool hoje na terça-feira, né, que é quando eu estou gravando esse vídeo. Não sei resultado ainda, né? Joga agora domingo contra o Atlético de Madrid e depois joga contra o Barcelona pela Copa do Rei. Então é uma sequência muito difícil para o Real Madrid, mas vale a pena a gente trocar uma ideia sobre esse clube e sobre esse momento, né, sobre essa situação atual para esse confronto. Tá? Se a gente for analisar os critérios, e aí é importante a gente entender isso, vamos analisar um por um para a gente entender em quais pontos essas equipes levam vantagens ou desvantagens, tá? E aí a gente está analisando o Real Madrid como mandante e o Atlético de Madrid como visitante, tá? Primeiro entender, overall do Real Madrid 75, overall do Atlético de Madrid 58. Isso já dá um indicativo de vantagem para o Real Madrid no geral, tá? O Real Madrid tende a jogar melhor do que o Atlético de Madrid em detrimento do resultado. Tá? Quando a gente observa neste gráfico aqui da parte de cima, a gente consegue observar que Real Madrid vai ficar mais com a posse. Aqui já é esperado, inclusive, que o Madrid vá fazer isso. Tá? Ele tem uma taxa de conversão de passe para chute melhor do que o Atlético de Madrid e também consegue ter um maior número de chutes certos. A questão é que a taxa de conversão ainda é próxima. Tá? A gente vai analisar tudo isso mais adiante. Tá? Nesse cenário todo aqui, a gente tem uma vantagem do Real Madrid em posse da bola, ou pelo menos no momento que ele controla as suas ações. Tá? Quando a gente observa as ações que os adversários conseguem produzir nessas equipes, a gente vai observar que o Atlético de Madrid de fato consegue defender muito bem, porque o adversário converte muito pouco chute em gol. Então, quando a gente observa uma equipe, e aí é importante a gente analisar isso, a gente tem uma tendência muito grande de olhar os dados da equipe. E se você olhar os dados da equipe do Atlético de Madrid, excluir basicamente os dados do adversário, o Atlético de Madrid ele tende a ir muito pior do que o Real Madrid para esse confronto. A questão é, o Atlético de Madrid não deixa o adversário converter as suas chances em gols. Mais do que ele ter um grande jogo, ele não deixa o adversário ter um grande jogo. Né? E aí, nesse sentido, a gente pode analisar o seguinte. Né? Eu vou começar aqui pela taxa de conversão. A taxa de conversão é importantíssima no espanhol, né? Então, chute certo por gol, você tem uma taxa de conversão muito maior do Real Madrid do que do Atlético de Madrid. Aliás, muito maior não, maior do Real Madrid do que do Atlético de Madrid. Você tem um número muito alto de chute certo para o Real Madrid em relação ao Atlético de Madrid. Vantagem também do Real Madrid na conversão de passe para chute. Vantagem do Real Madrid no passe da defesa, passe meio e passe ataque. Então, até agora, a gente está falando só de vantagem do Real Madrid na fase ofensiva. É aquilo que a gente já tinha comentado ali na parte de cima, que é uma tendência de manter essa posse e também uma tendência de converter mais essa posse para chute, chute certo e chute para gol. Então, assim, o Real Madrid é muito completo nessa parte. Onde o Real Madrid vai pecar um pouco mais vai ser justamente no adversário, deixar o adversário, por vezes, também fazer as suas conversões ali. Tá? Nesse ponto, se a gente for comparar com os comportamentos do Atlético de Madrid, o Atlético de Madrid tende a não converter tanto quanto o Real Madrid, tende a não ter tantos chutes certos a gol, tende a não converter tanto passe em chute, por mais que tenha menos passe também, tá? E na fase de defesa, as coisas dão uma invertida em alguns pontos. Onde está essa invertida? Número de ações defensivas, tá? Vantagem para a equipe do Atlético de Madrid, em relação ao Real Madrid, e também vantagem nessa conversão de chute do adversário em defesa. Então o Atlético de Madrid consegue se proteger melhor e recuperar mais vezes a posse. Tá? Isso não quer dizer que a recuperação por ação vai ser maior para a equipe do Atlético de Madrid. Pelo contrário, você tem o maior número de ações de defesa, mas porque o adversário também mantém muita posse. Quando você equilibra as coisas, né, coloca isso relacionado ao quanto de ação o adversário consegue fazer, o Real Madrid recupera mais rápido. Então a tendência é o Atlético de Madrid recupera a bola, perde a bola mais rápido para o Real Madrid. Tá? Também nesse ponto, é importante salientar que
o Atlético de Madrid leva vantagem nessa defesa, né, em relação ao chute, mas o Real Madrid consegue proteger melhor para não chegar no gol do Courtois, ou seja, consegue bloquear mais as ações de chute e aqui ele não bloqueia, o Courtois de fato tem uma ação, uma intervenção aí presente. No caso do Atlético de Madrid, você tem um bom bloqueio, mas caso passe, você tem uma boa atuação do Black ao longo da temporada. Vantagem para o Real Madrid, cerca aí de pelo menos um gol de vantagem, ou até mesmo entre empate e um gol, tá? Iago, mas você falou toda a vantagem do Real Madrid. Lembre-se dessa interação entre as equipes, tá? O Atlético de Madrid é uma equipe que sofre muito pouco gol. Então, por mais que você dê um overall muito grande para o Real Madrid, de fato ele tem, o Atlético de Madrid é uma equipe que de fato pode atrapalhar isso. Então a vantagem é do Real Madrid, se tiver que apostar em um só, sem a questão do empate, Real Madrid com gol, mas se tiver a opção do empate, ela pode ser uma opção mais segura em alguns momentos, principalmente no desenrolar do jogo, tá? Vantagem para mim Real Madrid, mas se acontecer empate também não é nenhuma surpresa, tá? Vitória muito elástica, por exemplo, do Atlético de Madrid, com muito saldo, aí talvez fosse uma surpresa aí muito grande aí para a parte estatística. Para a gente entender também as diferenças, né? Se a gente fosse observar, por exemplo, um confronto inverso, ou seja, Atlético de Madrid contra Real Madrid, a gente poderia observar a vantagem do Real Madrid, inclusive jogando fora de casa, mas por motivos diferentes. Então, assim, esse é o grande ponto. Perceba como mudou as cores aqui. Quando a gente vai observar as questões, essa questão do efeito casa e fora, que todo mundo fala para vocês, é justamente uma questão relacionada diretamente ao comportamento da equipe, tá? Mais do que necessariamente ser só uma somatória de pontos atuando em casa ou fora, você tem a mudança de comportamento da equipe. Com essa mudança de comportamento da equipe, você tem uma tendência diferente de resultados em diferentes cenários. Então, por isso que a gente observa isso e gera um overall para cada cenário. Seria muito legal gerar um overall para a equipe, como se fosse um card do FIFA de fato. Mas a gente precisa gerar esse overall separado por cada uma dessas condições, justamente para a gente poder entender o nível e força dessas equipes em cada um desses pontos, cada um desses cenários. Combinado? Então, espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo. E se vocês gostaram, eu peço, por favor, se inscreva no canal, ative o sininho para receber todas as notificações, curta, comente, compartilhe. E no comentário, gente, coloca se vocês querem mais desses vídeos mais curtos de análise, tá? Diretamente de um jogo ou de uma competição. Também fica legal para a gente saber o desenrolar, o caminho que a gente vai ter aqui no canal. Beleza? Um grande abraço, obrigado pelo carinho e audiência e valeu. Até a próxima.